sentar, por gentileza. Vamos lá, né? O que acrescentar depois do que nós ouvimos e recebemos? Vamos abrir aqui em Êxodo capítulo 3. Ouvindo agora a bispa trazendo essa mensagem, Deus me trouxe nessa passagem, esse texto, porque é o que eu vejo Deus fazendo, lutando, né, para fazer, não somente comigo, mas com cada um de nós, que é nos puxar para um nível alto. É ano de 10 vezes mais, Deus quer que nós terminemos esse ano com essa palavra profética cumprida, realizada em nossas vidas. Ele quer que você, que eu, que todos nós terminemos 2022 incomparáveis, irreconhecíveis. Que nós possamos olhar para nós mesmos, para a nossa vida espiritual, familiar, conjugal, financeira, olhar para a nossa mente e dizer: eu não me reconheço, eu não sou mais a mesma pessoa. Amém, pessoal? Esse é o desejo, é a vontade de Deus, é o que Ele projetou para o povo do Ministério Mudança de Vida nesse ano. Nos levar a um nível altíssimo e nos tornar irreconhecíveis, incomparáveis. Mas a gente sabe que esse é o desejo de Deus, a gente sempre fala isso. O desejo de Deus é esse, teu sucesso, meu sucesso. Mas depende das nossas escolhas, de decidirmos crer na palavra, crer no que estamos recebendo dele. Porque às vezes estamos ouvindo, recebendo palavras, mas como a bispa disse, cada promessa que nós recebemos está condicionada. Depende de ações, de decisões, de assumirmos uma postura diferente, de ocuparmos um lugar, de nos vermos como o Senhor nos vê e já passarmos a agir e nos comportarmos como se estivéssemos lá. Bom, vamos ler aqui Êxodo 3, começando vamos começar no versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Repita comigo, que impressionante. Diante do que viu, ele disse, que impressionante, aliás, ele pensou, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Ele foi impressionado com o que viu. Quis ver de perto, e foi quando Deus disse-lhe assim, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, e nós já pregamos tantas vezes essa palavra, e sempre,
destacamos aqui estas sandálias que possivelmente ainda eram do tempo do Egito. Então, esse é o momento em que o Senhor aparece a Moisés com o propósito, o plano de levantá-lo como libertador de Israel. Havia chegado o momento, que nós acabamos de ouvir, um momento de transição. Ele vinha já há 40 anos, né, morando no deserto, pastoreando os rebanhos do sogro. Já estava ali, digamos, escondido, há 40 anos no deserto, e agora Deus aparece para colocá-lo no caminho do seu destino. Ele já havia tentado cumprir com o seu propósito, mas não ao modo de Deus, e deu muito errado. Saiu fugido do Egito. E esse tempo foi necessário. Esse tempo escondido no deserto, sendo preparado, sendo lapidado. Mas chegou o momento, e sempre chega esse momento em que Deus quer nos levantar, quer nos colocar no caminho do nosso destino, quer nos usar para aquilo que fomos gerados, né, criados. E nós precisamos entender que não dá para avançar para aquilo que Deus tem conosco sem tirarmos as sandálias dos nossos pés, sem nos livrarmos de tudo aquilo que remete ao Egito, a um padrão velho. Nós acabamos de ouvir a bispa dizer, e essa é uma realidade de muitos, que muitos até saem do Egito, mas o Egito nunca sai de dentro dele. Ou seja, a mente não é renovada, não há uma renovação mental. Logo a pessoa continua sendo a mesma pessoa, pensando, falando, agindo. E onde muitos se frustram, se cansam, por quê? Porque ele é como um odre velho querendo, né, receber vinho novo. Mas todos nós sabemos o que acontece quando o vinho novo é derramado em odre velho. O odre arrebenta, o odre não comporta, não suporta. Derramar vinho novo em odre velho é perda de tempo. Vai perder o vinho, vai perder o odre. Então, primeiro nós crescemos dentro, primeiro sofremos uma renovação, primeiro temos que tirar as sandálias dos pés para poder nos tornar aquilo que fomos criados para ser. Moisés nasceu para isso. Esse era o propósito, destino de Moisés. Nós conhecemos a história e sabemos como Deus preservou, como Deus, né, trabalhou. Ele foi criado no palácio do faraó, cresceu como um príncipe do Egito, sendo que na época o faraó havia mandado matar todos os meninos hebreus. Então você vê que ele nasceu para isso, esse era o propósito dele. E quando chega esse momento, Deus faz, obviamente, exigências, né, desse tipo, tira a sandália dos pés, que trazendo para nós é exatamente isso, é tempo de romper, de deixar o velho homem, o velho padrão, o velho sistema, tudo que remete, né, ao velho homem, senão você não vive o seu destino. E nós vemos que nesse momento, Moisés quis se esquivar. Você vê que havia uma dificuldade de se colocar lá, na posição, no seu propósito. Ele não se via como uma pessoa
certa, mas era a pessoa certa. Ele não se via capaz, mas nós nos esquecemos muitas vezes que não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Nós não somos capazes mesmo, sem Deus. Mas em Deus podemos todas as coisas, como Paulo disse. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Esse versículo também sempre me chama a atenção e tem que chamar a sua atenção, porque fica evidente que o povo vinha orando por um libertador. Mas tem orações e orações, né? A Bíblia deixa bem claro que não é só orar, não é só pedir, não é só buscar, é buscar de todo o coração. É pedir com fé. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o que acontece? Recebereis. Recebereis. Então tem gente que ora, tem gente que pede, tem gente que busca, mas muitas vezes como a igreja orava em favor do Pedro que estava preso. Lembra? Orava pelo Pedro, pela libertação do Pedro, mas quando o Pedro bateu na porta, não pode ser ele, né? Impossível. Mas peraí, vocês não estão clamando pelo impossível? Aí o impossível acontece e quase que se levanta uma discussão ali. Não pode ser ele está preso. Ele está acorrentado, tem 4 escoltas de 4 soldados vigiando. Não tem como ser o Pedro. Pode ser o anjo dele, mas ele não tem como. Então, quantos que oram, mas oram dessa forma? Oram duvidando, não oram crendo. Pedem, mas lá dentro não há convicção. Você acha que aquela igreja, aquele povo, ao orar pelo Pedro, imaginava o Pedro bater na porta? Porque se tivesse imaginado, né, teria aberto, teria vibrado, né? Teria tido a reação semelhante à do Elias, quando o servo voltou dizendo, agora apareceu uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Qual foi a reação do Elias? Já levantou, já mandou o Acabe descer depressa, porque senão a chuva ia impedir. Quer dizer, um pequeno sinalzinho de resposta. Estava convicto para quem já tinha visualizado, porque o Elias, vamos lembrar que o Elias antes de orar disse para o Acabe, né, já ouço barulho de chuva pesada. Lembra? Já ouço, quer dizer, ele já tinha tocado no milagre dele, antes do milagre acontecer. Aquela chuva já tinha acontecido dentro dele. Já era fato, era algo consumado. Né? Então, quando ele recebeu, depois da 7ª vez que ele orou, a informação que uma nuvenzinha do tamanho do homem tinha pintado no céu, ele já se levantou, já possuiu, já mandou o Acabe descer depressa, o Espírito veio, né? Ele desceu
e passou à frente do Acabe, quer dizer, ele voou ali, algo sobrenatural aconteceu, porque ele chegou primeiro que o Acabe desceu de carro. Enfim, quando uma pessoa realmente acredita no que ela está fazendo, ela tem resultado. Quando ela não acredita, muitas vezes ela sequer ora. Ela diz que ora, mas às vezes não ora. E quando ora, ora como a igreja orava pelo Pedro. Sem convicção, sem certeza, sem fé. Então nós precisamos orar e crer, acreditar. É o que nós ouvimos também semana passada, ou retrasada, não lembro agora em qual dos jejuns, a bispa falou de misturar com a fé. Acabamos de ouvir, o problema de muitos não é falta de promessa, de palavra, é falta de acreditar, de misturar com a fé, de possuir. Nós temos que possuir. Então, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, isso mostra que houve aquele momento em que eles romperam, que eles clamaram para valer, que eles, acreditaram e tocaram o coração de Deus. E quando você toca o coração de Deus, Deus se move. Deus cria os meios. Eles tocaram o coração de Deus, Deus já levantou Moisés para libertá-los. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu também destaco nessa leitura, que olha só, Deus começa dizendo no 7, tenho visto, tenho escutado, tenho visto, tenho escutado. Aí ele fala aqui, de novo no 9, tenho visto, ele fala, tenho visto, tenho escutado e sei, sei o quanto estão sofrendo. Então, para aqueles que às vezes se perguntam, se questionam, será que Deus está me vendo? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Será que Ele está vendo o meu sofrimento? Será que Ele está escutando o meu clamor? Deus via, Deus escutava, Deus sabia, mas Deus responde fé. Ele não responde sofrimento. Ele não responde orações que não passam do teto. E as orações que não passam do teto não são aquelas que não são eloquentes, são aquelas que não são acompanhadas de convicção. Eu estou orando, estou pedindo, mas não acredito. Não acredito. Não move Deus. Não tem poder no mundo espiritual. Então nós temos que possuir, misturar com a fé, acreditar. Porque ver, Deus está vendo. Ouvir, Ele está ouvindo. Saber, Ele sabe do que eu preciso, do que eu sonho, do que eu quero. Propósito de me abençoar, Ele tem. Mas eu preciso mover Deus através da fé. Deus responde fé. Fé acompanhada de obras. Porque a fé não deve ser apenas expressada com palavras. Sim, nós declaramos, nós oramos, nós profetizamos, mas nós também agimos, nos humilhamos, nos posicionamos, tiramos a sandália dos pés. Eu preciso discernir qual é a atitude que eu preciso ter, decisão que eu preciso tomar, que vai possibilitar a ação de Deus na minha vida. Então nada acontece do nada. Para Deus realizar a obra que tinha para realizar, tanto na vida desse povo como na vida de Moisés, observe que houve exigências. O povo teve que clamar de todo o coração, teve que clamar com fé. O Moisés, para ser o que ele sempre sonhou ser, um libertador daquele povo, ele teve que se livrar de tudo que remetia ao Egito, teve que tirar a sandália dos pés, teve que romper com medo. Você vê que tinha muito medo, ele
cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Depois, agora nós vamos ver Deus encorajando e ele com aquela autoimagem negativa, né? Tá aqui, ó. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Quem sou eu? Ele, focado nele, nas suas limitações, talvez no seu passado, nos seus erros, não se via como a pessoa adequada, certa, para aquela missão, para aquele grande projeto. Mas ele tinha nascido para aquilo. Né? E o problema da nossa vida não são os nossos erros, mas quando não aprendemos com eles, não crescemos com eles. O problema não é errar, é você insistir no erro, permanecer no erro. Deus não tem problema, nós já falamos sobre isso, Deus não tem problema com os nossos erros. Ele tem problema com a permanência no erro. Só que Moisés já estava lá 40 anos no deserto, sendo lapidado, né? Sofreu ali a consequência de tentar cumprir com o seu propósito ao seu modo, do seu jeito, não deu certo. Então, ele estava sendo trabalhado, lapidado. E agora havia chegado o momento. A gente tem que tomar cuidado, porque eu posso olhar para o passado, olhar para os erros, olhar para as minhas limitações, olhar para tantas coisas, em vez de olhar para Deus, em vez de focar Deus e o que Ele está falando comigo, eu posso perder o meu destino. Mas Deus é essa coisa incrível, Deus é esse ser maravilhoso que luta, que insiste, que investe, que não desiste, que não aceita não como resposta, que nos impulsiona. Então ele disse: quem sou eu? Deus afirmou: eu estarei com você. Então já cortando ali, já derrubando ali o argumento: quem sou eu? Não tem a ver com você, eu estarei com você, foque em mim. Compreende isso? Quem sou eu? Tira o foco de você, eu estarei com você, Moisés. Então o seu foco precisa estar em mim. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Olha que coisa linda. Moisés, você está se sentindo incapaz, talvez está conjecturando como irá fazer isso. Talvez aos seus olhos seja uma tarefa impossível, mas olha só o que Deus disse: vocês vão prestar culto nesse monte. Quer dizer, Deus já via ele com o povo naquele monte. Então nós temos que ir pelos pensamentos, pela visão de Deus, porque a nossa é curta, limitada mesmo. Quando Deus chega e diz: você vai libertar, ele começa a olhar para ele começa a racionalizar, ele começa a colocar dificuldade. E Deus já estava vendo ele com o povo naquele monte. Ele não vendo como, e Deus já vendo ele com o povo naquele monte, prestando culto a Deus. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou. Vai e diga que o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. Eu sou o libertador, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que prospera, eu sou o Deus que pega o pobre do pó e coloca entre os príncipes. Eu sou o Deus que operando ninguém pode impedir. Eu sou o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Eu sou aquele que abre um caminho no meio do mar.
Eu sou aquele que endurece coração, que troca coração de pedra por coração de carne. Eu sou. E ninguém pode me impedir. Vai, diga isso. Diz também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e as mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão nos seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Eu vou tirá-los e ainda não vão sair de mãos vazias. Vocês vão ser restituídos, pagos por todos esses anos trabalhados como escravos. Vão desapossar os egípcios. Olha só o que Deus disse. Daí, se eu seguir a leitura, você ainda vai ouvir o Moisés argumentando com Deus e apresentando as suas limitações, as suas dificuldades. Aqui no versículo 10, 4:10, disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Vê se não era testando mesmo a paciência de Deus. É onde a gente vê como Deus é incrível, como Deus é misericordioso, como Deus nos ama. Porque, acredite, se Moisés se Deus tivesse aceitado os nãos, as desculpas, os argumentos sem fundamento de Moisés, a obra de Deus pode ser interrompida? Sim ou não? Não. Se Deus tivesse aceitado as desculpas do Moisés, ele cumpriria a sua promessa? Ele libertaria esse povo? Sim ou não? Deus levantaria outro. E o Moisés terminaria os seus dias arrependido por não ter aproveitado a oportunidade, por não ter se colocado no caminho do seu destino, por não ter crido em Deus e na sua palavra, por ter acreditado mais nas mentiras que estavam dentro dele, mentiras essas que ele colocou para fora.
né? Eu não posso, eu não sou capaz, eu tenho dificuldade para falar, eu não sou a pessoa adequada, eu não consigo. Mentira. Desculpas. Argumentos vazios. Tanto que Deus quebra a perna dele. Escuta, você está me apresentando esse argumento, não sabe falar, quem deu? Quem fez a boca? Você está me apresentando esse argumento depois de tudo que eu já fiz, já mostrei, falei, né? Eu já falei como vai ser, o que eu vou fazer. Eu já disse que nesse monte você vai estar com o povo, prestando culto a mim, que vocês não somente vão sair, mas vão sair de mãos cheias, vão desapossar, eu vou operar maravilhas. Aí você vem com o argumento de que não sabe falar. Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Em Moisés, o poder está nas minhas mãos. E como disse Jó, né, sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar, nada pode frustrar os planos de Deus. A não ser, né, a própria pessoa, se ela decidir resistir a Deus, agarrar-se às mentiras que o diabo contou através de pensamentos, sentimentos, argumentos, tudo aquilo que a palavra nos orienta a levar cativo a Cristo. Está lá em Coríntios. Nós devemos levar cativo pensamentos, sentimentos, argumentos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo que me impede de conhecer a Deus e me tornar aquilo que Ele me criou para ser. Leva cativo, submeta a Cristo. Faça prevalecer na sua vida o que Deus fala e não o que você pensa. O que você pensa, o que você sente não é verdadeiro na maioria das vezes. Não revela a verdade nem a vontade de Deus na maioria das vezes. Então vá pela palavra. Se agarre à palavra. Fique com a palavra. Moisés quis se esquivar. Argumentou, não se sentia a pessoa adequada, se via muito aquém do projeto de Deus com ele. Quem sou eu foi a expressão usada. E ele era o homem que havia nascido para aquele grande projeto. Agora, se não adianta Deus dizer, eu estou com você, eu acredito em você, eu tenho isso com você, isso é para você, e a pessoa não acreditar. Não adianta alguém querer mais a sua vitória do que você mesmo. Não adianta alguém, Deus, valorizar você e você não se valorizar. Te ver capaz e você não se ver capaz. Nós precisamos nos alinhar com Deus. Acho que lá em Amós diz, né? Andarão dois juntos? Se não estiver de acordo, eu preciso estar de acordo com Deus. Eu preciso fazer dos pensamentos de Deus os meus pensamentos. Isaías 55, versículo 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. Eu preciso me alinhar com Deus. Se eu vou para o Novo Testamento, o Senhor fala, pense nas coisas que são de cima, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto. Tem outro texto que diz, alarga a tua tenda, né? Amplia a tua tenda.
O que Deus fez com Abraão quando ele estava dentro da tenda, pensando de forma pequena, limitando Deus, dizendo que o servo seria o herdeiro? O que ele fez? Sai dessa tenda, olha para o céu, deu a ele aquela imagem do céu estrelado, disse: assim vai ser sua descendência. O que Deus fez, senão ampliar a visão, mudar o foco do Abraão, ajudá-lo a romper internamente, porque dentro dele a derrota já havia sido concebida, a frustração já era um fato. Ele já estava conformado com uma realidade diferente daquela que Deus lhe havia prometido, mas Deus nos ama tanto que faz isso, envia a palavra, insiste, impulsiona, garante, renova as suas promessas. Vem, diz, né? Eu estarei com você. Vem, diz, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo e grande vai ser a sua recompensa. Agora, sai dessa tenda, amplia sua visão, renova a sua mente, muda o seu foco, para de olhar para si mesmo, olha para essa imagem. Nós temos que fazer o que Davi fez, o que Davi aprendeu a fazer. Ele ouviu muitos nãos, ele ouviu muita coisa negativa, mas ele aprendeu a falar consigo mesmo. Hoje ainda na cura sentimental eu li esse texto. Ele prega para si mesmo, ele fala: por que está aflita? Por que está perturbado a minha alma? Põe tua esperança em Deus. Nós temos que pregar para nós mesmos: ei, por que você está pensando bobagem? Por que você está achando que é o fim, que acabou? Por que você está perturbado, ansioso, preocupado? O que a palavra diz? Se agarre a ela. Adianta ficar preocupado, ansioso? Por que está perturbado? Porque você está pensando errado, acreditando em mentiras, ouvindo vozes estranhas. Há muitas vozes, só uma voz importa, é a voz de Deus. Agarre-se a ela. Então pregue a si mesmo, né? Encoraje-se a si mesmo e a outros. Alinhe-se com Deus, substitua esses pensamentos que muitas vezes nem são seus, são do diabo, são setas demoníacas, e começa a adotar os pensamentos de Deus, que são altos. O Senhor não fala que Ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos? Não é essa a promessa? Então, Deus tem mais para mim, para você, do que aquilo que você tem pedido, sonhado, idealizado. Então nós temos que nos esforçar para ir além da nossa própria imaginação. O que você já sonhou? O que você sonha, idealiza, ambiciona? Você precisa se esforçar para ir além disso. Começar na sua mente, romper, sabe? Porque a gente coloca tetos. Eu gostaria tanto de... se Deus diz que faz infinitamente mais, o que eu posso viver além disso? Começa a pensar nisso, começa a imaginar isso que você nunca imaginou. Está acompanhando ou não? Comece a imaginar o que você nunca imaginou. Mude. Eu falei ainda na terça-feira, né, do Abraão, que ele se atreveu a imaginar algo que nunca tinha acontecido. Quando Deus pede Isaac em sacrifício, entregar o Isaac significava, humanamente falando, abrir mão de uma promessa, de toda uma promessa, que ele vinha, né, esperando, crendo. Não era só sacrificar o filho.
era deixar de ser pai de multidões. Né? Era abrir mão de todo um sonho, uma vida. Então, eu tenho comigo que naquele momento ele pensou, bom, aos 100 anos de idade, e Sara aos 90, era inconcebível, humanamente falando, nós gerarmos. E pelo poder de Deus, de forma sobrenatural, nós geramos. Está aqui o menino. O que era inconcebível, humanamente falando. Porque a Bíblia não diz que ele creu com esperança? Já não havia mais esperança. Quer dizer, de forma lógica, humana, era inconcebível aquilo. Aconteceu. Então, com certeza, ele pensou, naquela época eu achei que isso era impossível. Humanamente falando, era impossível. Mas aconteceu. Quer saber? Eu vou imaginar, vamos imaginar que eu sacrifique o meu filho. Deus pode trazê-lo de volta à vida. Falar isso talvez não cause tanto impacto em nós, porque a Bíblia fala, a Bíblia tem, né? Tem a história do Lázaro, tem a história do filho que a mãe já estava indo, né, sepultar e Jesus ressuscita. Tem o Vale de Ossos Secos. Tem essas histórias que servem como referência, como base, para nos encorajarmos e crermos no sobrenatural. Mas Abraão, no que ele podia se apegar? Que história, que referência ele tinha para pensar nisso? Está entendendo onde eu quero chegar? No que ele se baseou para ter essa ideia, para ter esse pensamento? Para imaginar, digamos que eu sacrifique o meu filho mesmo, literalmente. Deus pode ressuscitá-lo. Então isso tem que mexer conosco, porque ele se atreveu a imaginar o inimaginável. Ele foi além. E nós temos que ir além. Nós temos que elevar esse teto que às vezes nós colocamos lá e limitamos. Deus pode e Deus quer e Ele vai fazer infinitamente mais. Os pensamentos dele são mais altos do que os seus. Então lute para atingir os pensamentos de Deus. Né? Busque chegar aos pensamentos de Deus. E aqui em Jeremias 29:11, diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Às vezes nós fazemos planos rasos, pequenos, mas Deus vem e diz, ó, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Você acha que você sabe o que você quer e o que é bom para você, mas eu é que sei. Eu é que sei. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Na Almeida Corrigida, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se Deus pensa o bem e não o mal ao meu respeito, diga nunca mais vou pensar algo mal, ruim, negativo, pequeno a meu respeito. Tome essa decisão aqui hoje. Se os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, se os planos dele é de me fazer prosperar e não de causar dano, nunca mais, diga nunca mais, vou pensar de forma incrédula, negativa, pessimista. Nunca mais vou imaginar o pior. Ainda que você não saiba como, não veja saída, faz como Josafá. Olha para o Senhor. Coloca como Davi fez, né? Como Davi
pregou a si mesmo, estava lá aflito, perturbado, e ele disse, coloca a tua esperança em Deus. Por que estava aflito e perturbado? Porque ele se envolveu com as circunstâncias, porque as circunstâncias diziam talvez que não tinha saída, só que ele teve a força para dizer, coloca a tua esperança em Deus. Coloca a tua esperança em Deus, olha para Deus. Faça como Josafá, faça como Davi. E nunca mais pense mal, negativo a seu respeito. Nunca mais imagine derrota, perdas, retrocessos, porque o plano é de você prosperar, não de você retroceder, regredir. É plano de prosperar, de você avançar, de você crescer. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então é glória e mais glória, glória e mais glória. Diga assim será a minha vida. Diga assim vai ser a minha jornada, a minha caminhada. Diga de glória em glória, de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Nunca mais pense negativo a seu respeito. Nunca mais limite Deus olhando para si ou para as suas circunstâncias. Para finalizar, Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Se o diabo consegue incutir alguma imaginação de derrota, de fracasso, o que Jesus disse? Seja feito conforme a sua fé. Como você pensa, como você imagina, assim é. Você começa a esperar o pior, você começa a acreditar no pior, acreditar que não vai acontecer, acreditar que não vai mudar, acreditar que você vai terminar o ano sem que as promessas se cumpram, sem que tal projeto se realize. Essa é a sua fé? É no que você passa a acreditar? É o que você vai viver. Então mude as suas imaginações. Aprenda a imaginar o inimaginável. Entendeu? Nós vemos, olha só, eu falei isso na terça-feira, no capítulo 15, você vê o Abraão imaginando o servo sendo herdeiro dele, sendo que Deus havia dito, ele tinha uma palavra, uma promessa de que ele iria gerar com Sara. Então ele estava lá imaginando um fim diferente daquele que Deus lhe havia prometido. Mas no capítulo 22, você vê esse homem já, calejado, digamos assim. Já tinha passado por aqueles anos de silêncio, porque depois de Deus ter dito, não vai ser assim, eu vou cumprir, um filho gerado por você mesmo, tal, no 16 ele vai lá e faz o quê? Se precipita com a Sara. Peraí, eu acabei de falar para você, de garantir, você vai lá e duvida, e tenta formar família ao seu modo, passando por cima da minha... Agora você vai ficar... Agora você vai esperar o que você não quis esperar. Você vai ter esse tempo de silêncio, sem ouvir a minha voz, para aprender a dar valor e crédito à minha palavra. Passou-se os anos, aos 99 anos, Deus aparece, Deus promete novamente, aí você já vê um outro Abraão, que viu que perdeu tempo demais e que não podia mais perder tempo e que tinha uma rapidez em obedecer. Resumindo, no 22, ele se atreveu a imaginar algo que nunca tinha acontecido. Quando Deus pede o Isaac em sacrifício. Ele concebeu, ele considerou, como dizem Hebreus, que Deus poderia ressuscitar o Isaac dos mortos. Isso é forte, porque ele não tinha referência, ele não tinha uma base. Então, sabe quando a pessoa vai além, ultrapassa, rompe internamente, pensa o impensável?
como imaginou a sua alma, assim é. Ele, de certa forma, realmente recebeu Isaac dentre os mortos, porque o sacrifício não aconteceu literalmente porque Deus não permitiu. Porque o anjo disse, não toque no rapaz. Mas dentro dele, o sacrifício já tinha acontecido. Deus recebeu. E figuradamente ele recebeu Isaac dentre os mortos. E lá no Gênesis 22 mostra, né, no final, no versículo 19, se não me engano, diz que Abraão voltou. Quando ele foi, ele disse para os servos, depois de adorarmos, voltaremos. E quando ele volta, então voltou Abraão, só que ele estava com Isaac. Só que o Espírito Santo quis registrar dessa forma, voltou Abraão. Não voltou Abraão Isaac, voltou Abraão. Porque o sacrifício foi recebido. Aconteceu dentro, aconteceu espiritualmente. Que é o que mais importa, né? Adiantava o povo estar clamando por libertação, mas lá dentro não crendo que Deus poderia libertar? Por mais de 400 anos o povo clamou. Mas houve aquele momento em que eles clamaram, porque ficou registrado, pois agora o clamor deles chegou a mim. Agora eles clamaram diferente. Então, o mais importa para Deus o que acontece dentro, o que Deus está vendo dentro, do que o que está acontecendo aqui fora. Né? Às vezes a pessoa está clamando, mas não está clamando com fé. Entende? E aí o dia que ela clama com convicção, o dia que a palavra entra, você vê a mudança. E hoje é o dia, né, para esses rompimentos acontecerem, para mudanças acontecerem, para você sair daqui com uma visão completamente diferente, uma visão de si mesmo completamente diferente, porque Deus está nos puxando para o nível alto. Ele quer nos levar além. Observe as palavras, Deus está insistindo. Deus quer fazer, Deus quer agir, Deus está nos puxando para um nível alto. É momento de nós rompermos, tirarmos a sandália, nos livrarmos do Egito, do velho padrão, a velha forma de pensar, ampliar a mente, ampliar a visão, focar Deus, focar a palavra. Porque nós vamos viver coisas grandiosas. Os planos de Deus é de nos fazer prosperar, é de nos dar um futuro brilhante, glorioso. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Diga a Deus que você crê no que você ouviu agora, no que você ouviu há pouco, com a nossa liderança, e que você está se levantando, se posicionando, mudando a sua autoimagem, que você nunca mais vai se ver pequeno, incapaz, inferior. Você não vai mais admitir esses pensamentos. Você não vai mais admitir travas, medos, bloqueios. Em nome de Jesus. Não adianta Deus chegar e dizer, olha, eu tenho planos de fazer você prosperar. Eu tenho pensamentos de paz, de bem. E você continuar pensando mal, imaginando pior. Não adianta Deus acreditar em você e você não acreditar que com Deus você pode vencer. E às vezes é o que acontece. Deus está falando de vitória, garantindo vitória, mas muitos ainda estão distraídos com os problemas. Os problemas estão no trono e é hora de você, se não fez isso ainda, fazer isso agora, destronar os problemas. Coloca Deus no trono. Tira o problema do trono. Para de pensar, de falar do problema, do momento, da situação.
e declare a palavra. Medite na palavra, fale a palavra, declare a palavra. Outro compromisso que você vai assumir aqui hoje, todos os dias, com ou sem vontade. Você vai fazer declarações poderosas sobre a sua vida, sua casa, sua família, suas finanças, sua vida espiritual. Comprometa-se aí agora, que todos os dias você vai fazer declarações poderosas. Você vai falar do que você quer ver e não do que você quer, não do que você está vivendo. Você não vai falar mais o que você está vendo, vai falar o que você quer ver acontecer na sua vida. Que pela fé já aconteceu, já é seu. Fale como Elias, já ouço barulho de chuva pesada. Ele não estava vendo nada. Mas ele falou, já ouço. Davi só ocupou o trono depois que ele se viu como rei. Não adianta, como nós ouvimos, receber a unção de rei e não agirmos como tal, não nos vermos como tal. Se veja como rei, se veja como um poderoso guerreiro, se veja como alguém capaz, se veja como alguém importante, valioso, especial, como um campeão, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu oro para que essa palavra esteja, meu Deus, somada à mensagem que a nossa liderança trouxe agora mesmo, que ela possa estar levando cada um aqui a uma explosão de fé, a rompimentos poderosos, que nunca mais, meu Deus, essa pessoa pense, fale negativo, envolva-se, distraia-se com os problemas, com o momento que está vivendo. Meu Deus, que nunca mais ela pense menos de si, porque ela foi projetada para algo grandioso. Ela foi criada para fazer a diferença. Ela nasceu para vencer, para brilhar. O Senhor, meu Deus, tem planos grandiosos. E como Jó disse, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, no que depender do Senhor, meu Deus, eles serão cumpridos. Agora o Senhor precisa que a gente se alinhe, que a gente esteja de acordo, que a gente esteja alinhado com o Senhor. Eu peço esse alinhamento aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que ela entende, meu Pai, que estava travando, sabotando, atrasando, impedindo a obra e a ação do Senhor na vida dela, que seja tirado, que seja arrancado, meu Pai. Aquilo que representa essas sandálias, que ela tire, meu Deus, que ela se livre, meu Pai, de pensamentos, sentimentos e comportamentos que até então impediram, meu Deus, o Senhor de levantá-la, usá-la, abençoá-la. Em nome de Jesus, eu tomo posse de libertações, de rompimentos, de acontecimentos assombrosos. Eu declaro que ainda nesse ano ela vai viver a maior virada da vida dela. Vamos, declare isso agora, que você ainda nesse ano vai viver a maior virada da sua vida. Declara que você vai terminar esse ano irreconhecível, incomparável, que você vai olhar para a sua vida e não vai se reconhecer. Você vai ver um progresso, uma evolução tão grande, que você vai ficar maravilhado, impressionado. Deus não quer você impressionado apenas com a sarça pegando fogo, né? Impressionado com o que Deus fez na vida dos outros. Deus quer você impressionado com o que Ele vai fazer, está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por mais essa mensagem, mais esse culto, pelo que o Senhor está fazendo, meu Deus, na nossa vida, na nossa nação. Eu agradeço, meu Pai, porque eu creio que esses jejuns, meu Pai, têm nos levado a rompimentos poderosos, tem atraído uma graça, uma unção, um poder grandioso, meu Deus, uma unção de vitória, de conquista, de crescimento,
Obrigado, Senhor. Eu creio que nós saímos daqui muito melhores, ainda mais fortes, renovados, revigorados. Nos sustenta até o final desse jejum, meu Pai. Atenda e responda a cada clamor, cada oração que já foi feita e ainda será feita até o final desse jejum. Responde e nos dê vitória à igreja, dê vitória ao povo, dê vitória ao nosso país, meu Deus. Nos dê vitória, Senhor, para que nós possamos glorificar o Teu nome. É o que eu peço. Obrigado por tudo. Nós te amamos, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus.